Abram o livro de vocês na página 146. Nós vamos fazer a correção dos exercícios, tá? Os exercícios 1 e 2 eu não vou corrigir porque o 1 você ia consultar a tabela trigonométrica para consultar o valor do seno, cosseno e tangente dos ângulos. O 2 você ia olhar na calculadora científica se tivesse ou consultar na tabela. Independente de onde você consultou, o resultado estaria correto. Então vamos para a página 147. Eu vou corrigir com vocês o exercício 3. Olha só, no exercício 3 pede o seguinte: no triângulo a seguir são conhecidas as medidas de um dos catetos e da hipotenusa. Como foi feito na situação 2 da página 145, determine a medida do ângulo R. Então nós temos um triângulo retângulo que é este desenho aqui, ó. Este é um desenho. Aqui está o ângulo reto, que caracteriza ser este triângulo retângulo. Aqui nós temos o ângulo R, o ângulo P e o ângulo Q, que é um ângulo de 90 graus. Sendo que a hipotenusa é 27. Quem que é a hipotenusa? É o lado oposto ao ângulo reto, que é o maior lado do triângulo retângulo. Essa é a hipotenusa. E um dos catetos é o 11. E neste exercício, ele quer saber qual que é o valor do ângulo R. É isso que ele quer saber. Se ele quer saber informações do ângulo R, o que acontece? Eu irei trabalhar em relação ao ângulo R. Olha, R está aqui. Os catetos são os lados que formam o ângulo reto. Então, é este lado aqui que não tem medida e o lado que mede 11. O lado que mede 11, em relação a R, é cateto oposto. Olhando nas fórmulas trigonométricas, quem que tem hipotenusa e cateto oposto? É o seno, cosseno ou a tangente? É o seno? Então, a fórmula que eu vou usar é seno de R é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Certo? O seno de R é o que eu vou encontrar. Seno R é igual. Quem é o cateto oposto? É o lado que mede 11. Quem que é a hipotenusa? É o 27. Quando eu faço essa divisão 11 por 27, eu acho um valor aproximado de 0,4074. Se eu olhar na tabela trigonométrica, o seno que tem aproximadamente esse valor é um ângulo aproximado de 24 graus. Então, o R é aproximadamente 24 graus. Sobre o exercício 3, tem alguma pergunta? Não, professora. Ótimo. Já posso apagar? Sim. Pode. Tá bom. Então, nós faremos agora o exercício 4. Eu vou apagar para fazer o 4. Tem alguém com o microfone ligado, tá dando ruído. Desliga o microfone, por favor. Então, vamos lá. Agora, no exercício 4, o que nós temos? Vamos ler primeiro. Olha, no exercício 4, nós lemos assim: por volta do ano 270 a.C., o astrônomo grego Aristarco de Samos tentou calcular as distâncias relativas da Terra ao Sol e da Lua à Terra, conforme mostra a figura a seguir. Ele imaginou que quando a Lua estivesse no céu com exatamente a metade iluminada, as linhas que conectassem o Sol à Lua e a Lua à Terra seriam perpendiculares, ou seja, formariam ângulos de 90 graus. Se a Lua está aproximadamente 360 mil quilômetros da Terra, calcule a distância que o Sol está da Terra, sabendo que o ângulo formado pelas linhas que conectam a Terra e a Lua e a Terra e o Sol é de 89 graus. Então, vamos fazer o desenho desta situação? O desenho é esse aqui, ó.
Aqui em cima eu tenho o ângulo reto e ali nós temos a Lua, tá? Aqui embaixo eu tenho a Terra, formando aqui um ângulo de 89 graus. E nessa outra extremidade nós temos o Sol. A outra informação que nós temos é que a distância da Lua até a Terra é de 360 mil quilômetros. Então, aqui 360 mil. Certo? O que ele quer saber? Ele quer saber o valor da hipotenusa. Esse valor aqui, ó, a distância da Terra até o Sol. Certo? Então, vamos fazer o seguinte. Se eu olho esse valor, ele está oposto ao ângulo reto, então ele é hipotenusa, certo? O ângulo que eu tenho aqui é 89 graus, então o contrário a ele seria o cateto oposto, e este cateto que ajuda a formá-lo, nós chamamos de cateto adjacente. Qual é a fórmula que usa cateto adjacente hipotenusa? É a fórmula do cosseno. Então, nós vamos usar cosseno de 89 graus, que é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Eu vou lá na tabela trigonométrica ou na calculadora científica e olho quem é o cosseno de 89 graus. Nós usaremos o valor de 0,0175, que é igual ao cateto adjacente, que é 360 mil, sobre a hipotenusa, que é o valor que eu quero encontrar. Vou trocar isso aqui de lugar. Então, nós temos que x será 360 mil dividido por 0,0175. Quando eu faço essa divisão, nós achamos o valor da hipotenusa, que é a distância da Terra ao Sol, que é de aproximadamente 20.571.428 quilômetros. Se você usou outro valor aqui, ó, pode ter dado uma pequena diferença numérica. Por quê? Eu permiti que vocês usassem ou a tabela trigonométrica ou a calculadora científica. E como na tabela está arredondado o valor, vai dar um valor um pouco diferente, mas aproximado a isso. Sobre o exercício 4, tem alguma pergunta? Professora, Pode falar, Axa. na minha resposta da 4, deu o mesmo valor de unidade, só que na parte decimal deu 57. Não tem problema, Axa, pode deixar, tá bom? Tá bom? Posso apagar o 4, gente? Pode? Vamos fazer o 5, então. Vamos lá. Agora o exercício 5. Vamos ler o que está pedindo? No exercício 5, fala o seguinte. Alberto é agrimensor e está utilizando um teodolito para determinar a altura de um pequeno morro. Quando ele vê o topo do morro, seu teodolito marca um ângulo de elevação de 28 graus em relação à horizontal. O teodolito está a 1,5 metro do solo e a uma distância de 65 metros do centro da base do morro. Determine a altura do morro. Então, olha, tem lá o morro, certo? Tá lá o morro. Aí nós temos um agrimensor usando um teodolito. Então, o teodolito está aqui, olha. Está aqui o teodolito e está aqui o agrimensor que está usando, certo? O teodolito.
saber a altura do morro, olha. Essa altura aqui, certo? Porém, a distância do teodolito ao morro é de 65 metros, ó. Essa distância aqui é de 65 metros, certo? A altura do teodolito, da lente até o solo, essa altura aqui, ela é de 1,5 metros. Está escrito tudo aí no texto, no enunciado do exercício, certo? E nós temos que, olha, o ângulo formado da lente do teodolito até o topo do morro é de, onde que tá aqui? 28 graus. Qual que é a altura do morro? Queridos, então vamos analisar o desenho. Aqui eu tenho um triângulo retângulo, aqui está um ângulo reto. Isso aqui é a hipotenusa, certo? Isso e isso são os catetos. Aí o que acontece? Acontece que eu tenho as informações em relação ao 28 graus, ó. Eu não sei quanto que é essa medida aqui, mas eu preciso saber para poder calcular a altura do morro, certo? Vamos chamar aqui de Y e aqui de X, tá bom? Isso aqui é o cateto oposto ao ângulo de 28 graus. Os 65 metros é o cateto adjacente, porque ajuda a formar o ângulo. Se eu olhar no meu formulário das formas trigonométricas, a fórmula que usa cateto oposto e cateto adjacente é a fórmula da tangente. Então, eu vou usar tangente de 28 graus é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, vamos substituir os valores? Olhando na calculadora científica ou na tabela trigonométrica, a tangente de 28 graus é 0,5317. 0,5317. Que é igual a um cateto oposto que eu não sei, que eu vou descobrir que eu chamei de X. Sobre o cateto adjacente, que é 65 metros. X será igual a multiplicação destes dois valores. Então, vamos multiplicar. X é igual a 0,5317 vezes 65. Quando eu multiplico isso, o meu X é 34,5605. X é igual a 34,5605. Tá? Só que X é esse pedacinho aqui, ó. Só esse pedacinho. E esse outro pedacinho é a altura do teodolito, 1,5. Então, qual que vai ser a altura do morro? A altura do morro será X, que é essa altura aqui, olha, 34,5605 mais a altura do teodolito, que é 1,5. Quando eu somo isso aqui, olha o que acontece. Deu 36,06,05 metros. Essa é aproximadamente a altura do morro. Sobre o exercício 5, vocês querem fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Professor, como que faz para olhar na calculadora? Só conseguimos olhar na calculadora científica. Se for uma calculadora como a minha, você vai digitar o valor 28 graus, certo? Digitei 28. Como eu quero a tangente, eu clico na tela tangente e na tela vai aparecer o resultado para mim, tá? Mas isso só acontece de nada se a calculadora for científica. A calculadora comum não temos essa função. Aí precisamos da tabela trigonométrica. O 5, podemos apagar? Vou apagar para nós fazermos o exercício 6. Professor, Oi. na resposta, se eu deixar só duas casas, pode?
Pode deixar só 2 casas decimais. Esses valores geralmente sempre são aproximados, tá? Então não precisa colocar todas as casas decimais. Vamos então agora para o exercício 6. No exercício 6, nós lemos o seguinte: um turista em um mirante a 300 metros de altura observa um navio que se distancia do porto. Se o ângulo de depressão em que o turista avista o navio em um determinado instante é de 30 graus, determine a que distância o navio se encontra do porto. Então, nós temos uma torre, vou fazer um desenho aqui bem rudimentar, tá? Tá aqui a torre, aí tá aqui o navio, aqui o navio, certo? Aí, o que acontece? A visão lá do mirante, né? Do topo do porto, da pessoa que tá lá observando, tá aqui, certo? Aí depois nós temos aqui a visão dela até o pé do navio, a distância do navio do porto. Esse é o desenho que nós temos aí. Aqui nós temos um ângulo de 30 graus, certo? Aqui também é 30 graus, que são ângulos correspondentes, nós já aprendemos isso lá no 8º ano. E ele quer saber qual o valor? Essa distância do porto até o navio, sendo que essa altura, se nós lermos no texto, essa altura corresponde a 300 metros. E o ângulo reto está aqui, ó. Então, este é o nosso triângulo retângulo. Tá vendo? Olha, aqui está o ângulo reto. Essa é a hipotenusa, nós não vamos usá-la. E os dois lados que formam o ângulo reto são os catetos. O ângulo que eu estou usando é o 30 graus, então, contrário ao 30 graus, eu tenho o cateto oposto que vale 300. E formando 30 graus, eu tenho o cateto adjacente, que é o x. Se eu olhar nas minhas fórmulas, a fórmula que usa cateto oposto, cateto adjacente, é a fórmula da tangente. Então, nós vamos usar que a tangente de 30 graus é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente, tá? Então, vamos lá. Olhando na tabela ou na calculadora, qual o valor que eu vou usar para tangente? Eu vou usar 0,5774. O cateto oposto é o 300. E aí, o cateto adjacente eu não sei, é x. Então, vou trocar esses dois valores no lugar. Então, nós teremos que x é igual a 300 dividido por 0,5774. Quando eu faço essa divisão, nós achamos o valor aproximado de 519,57 metros. Essa será a distância do navio. Está aqui o resultado. Sobre o exercício 6, vocês têm alguma pergunta? Não? Posso apagar o exercício 6? Então tá bom. Vou apagar para nós fazermos o exercício 7. Vamos ler o que está pedindo no 7? Olha, o 7 pede o seguinte: encontre a distância entre os pontos A e B ao longo do rio. Então, aí já tem o desenho certinho, né? O triângulo retângulo que tem aí nesse rio é esse aqui, ó. Aqui está o ângulo reto. Desse estaca até o ponto A, nós temos 36 metros. Aí nós temos que este ângulo aqui é 30 graus. Aqui eu tenho um ponto B. E ele quer saber a distância de
de A até B, que é a largura do rio. O ângulo que nós temos em destaque é o ângulo de 30 graus. Os lados que formam o ângulo reto são os catetos. Então, 36 é cateto e o x também é cateto. Contrário ao 30 graus, eu tenho o cateto oposto. E ajudando a formar o ângulo de 30 graus, eu tenho o cateto adjacente. Mais uma vez, eu vou usar a fórmula de tangente, porque a fórmula que usa cateto oposto, cateto adjacente, é a fórmula da tangente. Então, eu tenho que tangente de 30 graus é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Aí nós vamos olhar na tabela trigonométrica ou na calculadora científica qual que é o valor da tangente de 30. É o mesmo valor que eu usei no exercício anterior. É 0,5774. Então eu troco aqui essa informação. Que é igual. Quem que é o cateto oposto? O 36. Quem que é o adjacente? É o lado que mede x. Troca essas duas informações de lugar. Então, nós temos que x será 0,5774 vezes 36. Quando eu multiplico esses valores, eu encontro um valor aproximado de 62,3484 e 62,3484. Então, essa é a largura aproximada do rio, do exercício número 7. E aí, tem alguma pergunta no 7? Sem perguntas? Já posso apagar o 7 para fazermos o 8? Então tá, vou apagar. Exercício número 8. No exercício 8, nós lemos assim: imagine que uma corda fosse esticada de um determinado ponto do estado de São Paulo até outro ponto no estado do Rio de Janeiro, de modo que ela tivesse um ângulo de elevação de 1 grau do seu ponto inicial, e ao chegar exatamente à metade da distância, a altura fosse diminuindo até o ponto final, terminando lá com um ângulo de elevação também de 1 grau. Se a distância entre o ponto paulista e o ponto fluminense é de aproximadamente 400 metros ou 400 quilômetros, qual seria o comprimento dessa corda ao chegar à metade da distância, que a altura da corda alcançaria? Então, gente, o desenho ele vai ficar assim, ó. Certo? Vai ficar desse jeito. Aí, aqui eu tenho 1 grau, aqui eu tenho 1 grau. Nós temos aqui a altura. A altura, de forma reta perpendicular, tem dois ângulos de 90 graus. Aí estão os dois estados, né? Aqui está São Paulo e aqui está o Rio de Janeiro, certo? E essa é a corda que liga os dois. Aí, queridos, o que acontece? Se aqui é retângulo, isso aqui é hipotenusa e isso aqui também é hipotenusa, tá? Nós estamos analisando. Aí, o que acontece? Essa distância total, ele disse que é de 400 quilômetros, não é isso? Aqui divide ao meio, então tem 200 quilômetros para cá e 200 quilômetros para cá, certo? O que ele quer saber? Ele quer saber qual é a medida da hipotenusa, ou seja, essa medida aqui. As duas serão iguais, tá? Porque essa reta dividiu exatamente ao meio, então não tem necessidade de fazer duas vezes. Então, aqui é a hipotenusa em relação a 1 grau. Isso aqui é cateto adjacente e a altura vai ser o quê? Cateto oposto. Vamos achar primeiro a hipotenusa? Para achar a hipotenusa,
eu vou usar a fórmula de cosseno. Porque na fórmula do cosseno, eu tenho cateto adjacente. Opa, deixa eu escrever direitinho aqui. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Certo? Olhando lá na tabela trigonométrica, o cosseno de 1 grau é 0,9998, ó. 0,9998. Tá? O cateto adjacente é 200. E a hipotenusa eu não sei, eu chamo de x. Troque isso de lugar, o x vai ser 200, dividido por 0,9998, que vai dar aproximadamente 200,04 quilômetros. Tá? Esse vai ser o valor da hipotenusa. Agora, ele quer saber o valor da altura, que é esse valor aqui, olha. A altura, eu vou usar a fórmula de cateto oposto com cateto adjacente. Então, vai ser a tangente. Então, vou achar a tangente de 1 grau é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Quando eu olho lá na tabela trigonométrica, a tangente de 1 grau é 0,0175. Então, eu troco 0,0175, que é igual o cateto oposto, que é a altura que eu quero achar, e o cateto adjacente, que é o 200. Então, é só fazer a multiplicação destes dois. Então, a altura será 0,0175 vezes 200. Quando eu faço essa multiplicação, eu acho uma altura aproximada de 3,5 quilômetros. E está pronto o exercício 8. Perguntas sobre o 8? Acho que ele pediu o perímetro da corda no exercício. O perímetro? Sim. Qual seria o comprimento dessa corda? Ah, tá. Isso, pediu esses dois. O comprimento da corda é a soma dessas duas medidas aqui, né, ó. Aqui, ó, 200,04 com 200,04, né? Aí a corda seria, ó, a corda vai ser 200,04 de uma hipotenusa mais 200,04 da outra, que vai dar aproximadamente 400,08, certo? Mais alguma coisa, queridos? Não? Vamos fazer o 9, então? 9 não.